Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou aqui com a Nina. A Nina foi aluna da imersão, é influenciadora, tem empresa, gosta de fazer uma brincadeira, mas é uma das pessoas mais competentes com quem eu já conversei a respeito de projeto. A gente tá sempre brincando, mas ela tem data de tudo, dia, o que vai fazer, para onde vai. E hoje eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho a respeito das coisas que vão acontecer em 2024. Ela vai se apresentar, ela vai dizer para vocês da onde ela veio, o histórico profissional dela, e vocês vão entender o que eu estou falando. Nina, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua história, da onde veio a empresa que você toca hoje, e depois a gente vai falar de projeto. Mas conta a história da Nina e traz a Nina para a tela. Bom, para iniciar, eu sempre gosto de dizer que eu sou a filha de um Deus vivo. Então, eu sempre inicio minhas apresentações Ótimo. assim. Quem é Nina? Filha de um Deus vivo. Nina foi um nome, um apelido que eu tinha de infância. Mas, na verdade, meu nome é Aline Suede. Aline, você combina com a Aline. Ela queria saber qual Orna. era o roteiro, como é que ia ser as perguntas. Nada combinado, Eu eu falei, adoro aqui isso. é no flow, não tem negócio de combinar a pergunta. Maravilha, não tem problema. Estamos aqui para A isso. Nina, a primeira vez que ela veio aqui no estúdio, ela veio para gravar num outro programa, no É Coisa Foi, é Séria, com coisa as séria. meninas, né? Isso. E aí a gente acabou se aproximando e tendo algumas coisas juntos. E eu lembro da tua história, porque eu estava na produção e eu ficava provocando elas para falar, pergunta tal coisa, tal, porque daí é um outro movimento, né? Quando tem produção, tal. Conta a tua história, Nina. Conta um pouquinho da tua jornada, de como é que você chega aqui hoje para ser empresária, para ser alguém que está na televisão. Acho que é legal as pessoas entenderem, Um né, o pouquinho é fluxo. o início, né? É. Eu comecei na área trabalhar com 14 anos, depois de uma discussão muito séria que eu tive com meu pai. A gente ficou 19 anos sem se falar. Na verdade, fiquei 19 anos sem perdoá-lo, né? Porque conversar a gente sempre conversou, porque existia o respeito e a educação. Uhum. Mas eu não tinha afinidade nenhuma com o meu pai. Então, eu queria, aos 14 anos, ser o que ele não era. Porque ele não era referência para mim de, meu pai é herói, nossa, ele é competente, ele é isso e aquilo. Então, eu queria provar para ele que eu podia ser melhor. Então, eu iniciei como caixa de uma padaria aos 14 anos. E aí, eu achei bastante estranho na época, né? Como que deixa o caixa, a pessoa que cuida das finanças de uma padaria com apenas 14 anos? Mas eu amadureci muito rápido. Depois disso, eu fui para uma rádio. Falei, olha que Ó, coisa. Mas eu não começou falava, não mexia cedo em na mesa de rádio. som, nada. Eu era recepcionista. Hoje é CBN, Rádio CBN. E depois eu consegui meu primeiro estágio. Entrei na faculdade com uns 16 anos e consegui meu primeiro Você fez estágio. faculdade do quê, Nina? Eu fiz administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Quem conhece a Nina da rede social, que vê ela sempre fazendo piada, fazendo propaganda de loja, ela chega na loja, se ela chegar a sério, o povo não quer, Não, quer o briga vídeo comigo, zoado e tal. Aí a gente começa a entender o que é que tá por trás da Sim, Nina engraçada, né? bagunceira. Quer dizer, você começou a trabalhar com 14 anos, tratou a questão do perdão, pelo que eu Sim, entendo, porque você sim, reconhece que faltava, então está sim, tratado. Você entrou na faculdade cedo para fazer sim. administração de empresa. Por que administração de empresa? Porque eu acho assim, Gil, independente da área que a gente trabalha, qualquer ramo, seja ele venda de produtos ou venda de serviço, existe um processo. Uhum. Então, assim, eu tenho um marketing excelente, eu tenho um departamento de vendas excelente, mas espera lá. É um conjunto de coisas. Para eu vender, eu preciso que o meu cliente veja uma propaganda minha. Para isso existe todo um estudo de marketing, como é que eu vou abordar para poder apresentar o meu produto. Então, independente do negócio, se é produto ou se é serviço, existe um processo a ser seguido. Uhum. Então, eu quis aprender sobre os processos, porque entendendo de processo, eu podia atuar em qualquer área. E foi assim que aconteceu. Então, eu entendia de que forma as demandas chegavam, que era através do departamento de marketing, enfim, das divulgações. Quando entrava esse pedido, eu entendia um pouco sobre o processo de produção, que podia ou não ter um processo de manutenção. Tinha a venda, só que assim, a venda não teria sucesso se eu não tivesse o recebimento. Então, quer dizer,
O financeiro era a curva do rio ali. Uhum. Por mais que eu tivesse um processo todo redondinho, se eu não recebesse, não era uma venda que eu podia classificar como uma venda excelente, Era né? uma Que perda, né? seria uma perda. Então, a ideia era sempre entender como que funcionava o processo do início ao fim. Uhum. E isso a gente pode aplicar em empresas que fazem produtos em linha, né? Então, fábricas, montadoras, produtos alimentícios, todos eles existem um processo. E tem o serviço também. Por exemplo, você vende hoje um serviço. Sim. Então, se você não receber, a gente pode entender, subentender que não é uma venda completa. Vai ser completa se você receber. Mas para isso você precisa divulgar. Então, os processos eles não vão mudar, independente do ramo que eu vou trabalhar, entendeu? Correto. Então, foi essa a minha vontade, foi entender Isso que o te todo. levou para administração. Foi isso que me levou. E você concluiu a faculdade? Concluí a faculdade. Porque eu comecei uma faculdade de administração também. Aí Só o meu começando. diploma tá com 20 anos lá, eu moro na Alemanha. Mas hoje tem coisas que não mudam. De repente você pode eliminar algumas matérias e concluir. Depois disso, eu fiz gestão financeira, que aí eu me encantei com os números, né? E queria entender um pouquinho sobre ativo, sobre o passivo, o balanço, onde é que a gente pode melhorar, onde que não pode, e fazer acordos com fornecedores, enfim. Então, aí acabei me aproximando mais da questão financeira, por isso eu fiz gestão financeira. E aí, essa daí foi a EAD. E emprego, assim, teu primeiro emprego foi na rádio. O primeiro Foi emprego... na padaria. Foi de na caixa. padaria, mas assim, registrado o primeiro foi Na na rádio com rádio. R$140. E de R$140. Eu ganhava Era dinheiro? R$140 por mês. Dava para comprar uma calça? Imagina, gente. Dava. Dava, né? Não, antigamente dava. Dava. O dinheiro mudou muito, Mas né? eu era muito Eu lembro que novinha. quando saiu o real, assim, uma mesada de R$1 era um negócio Imagina, astronômico, era muita coisa. Era muita né? coisa. E aí? Mas aí E aí da rádio? Da rádio eu fui para uma empresa eles tinham um campo de futebol. Olha, nada a ver, né? Mas eu ficava na administração. Era uma espécie de um clube onde eles alugavam a parte de grama sintética, sabe? Era tudo novo aqui no Brasil, então a gente fazia locações dessas quadras de futebol. E aí iam muitos jogadores lá, de cá, mestre de cá, Ponte Preta, e o Zenon, Guarani, e aí uma galerinha lá. Então, eu acabei me envolvendo nesse mundo aí do futebol um pouquinho. Mas foi pouco tempo, porque logo aos 16 anos, quando eu entrei para a faculdade, eu consegui o meu primeiro estágio. Na época, ela chamava Consat. Hoje, eu não sei nem se existe mais, porque a Consat foi vendida muitos anos atrás. E eu comecei na área de contabilidade. Eu cuidava dos ativos fixos da empresa. Nossa, Nina, você é contadora, já pensou? Olha, não parece, né? Mas eu, arrumadinha, dou uma boa enganada. Mas a gente começou na área de contabilidade, eu mexia com ativo fixo, só que eu sempre fui muito falante. E até um tempo atrás, assim, alguns dias atrás, na minha psicóloga, ela queria entender, nossa, de onde vem essa sua alegria, essa coisa toda? Aí entendi que era meio que uma máscara que eu usava para esconder todo o sofrimento que eu tinha com meu pai. Porque apesar de estar lá trabalhando e fazendo algo que eu gostasse, eu queria subir cada vez mais e ser melhor naquilo que eu fizesse. Então eu comecei a conversar com muita gente, né? Sempre brincando e tal. Essa raiva te movia para frente? Movia 100%. Você consegue hoje entender que alguns processos que nos trazem raiva, eles podem ser canalizados para fazer andar mais rápido? Não tem dúvidas. Eu sou prova disso. Você ficou 19 anos sem falar com teu pai. Sem perdoar. Sem falar perdoar. eu falava, mas E aqui aí? ainda existia a raiva no meu coraçãozinho. O que é que causou essa ruptura? Foi na verdade, até hoje eu não sei, tá, Gil? Qual foi o motivo que levou meu pai a fazer aquilo. Mas eu namorava com meu atual marido, que a gente se conheceu quando eu tinha 12 anos. Mas assim, os namoros naquela época não eram iguais os de hoje. Então, a gente namorava, já de aliancinha e tudo, frequentava a casa um do outro e tal. E num dia, ele bebia muito na época. A gente não sabe o que aconteceu, ele me espancou. E me espancou muito feio. Eu só não morri porque não era minha senha, né? Deus falou, querida, não é só hora, pode continuar. Então, ele me machucou muito. Eu sou surda até hoje. As pessoas acham que eu brinco, que eu fico, oi, oi. É porque eu realmente não escuto do lado direito. Então, ele perfurou meu tímpano. E isso aí causou a perda de cerca de 90% da minha audição do lado direito.
Então, foi uma dor muito forte. O que aconteceu? Quando ele fez isso, que a gente não entende o motivo, eu me fechei para o mundo. Eu fiquei 3 meses dentro do meu quarto, sem saber se estava chovendo, se estava sol. É, eu não comia, eu não queria sair de casa. Os professores iam até a minha casa, porque era começo de ano, né? E eu não estava frequentando. Isso foi no dia 12 de fevereiro de 94. Então, eu não frequentava escola e tal. Eu falei assim, não, eu preciso pensar. E ali naqueles 3 meses, naquele período, eu falava, eu vou ser melhor que ele, eu vou ser melhor que ele. Até um dia que minha mãe chegou em mim e pegou na gola da minha camisa e falou bem pertinho, com muita raiva, falou assim, olha, você não tem outra opção na sua vida. Ou você vai estudar, ou você vai estudar. Quer dizer, eu não tinha escolha. E por que que ela falava isso? Porque o meu pai traía muito minha mãe. A vida toda ele traiu minha mãe. E ela dizia pra mim, eu não quero nunca que você passe com um homem o que eu passo com ele. E eu falava, mas o que que te faz fazer continuar com ele? Ela falava, é ruim com ele, mas é pior sem ele. Eu falava, gente, não existe isso. Como assim? Não. Larga esse homem, vamos começar a nossa vida, a gente é jovem e tal. Foi aí que eu comecei a trabalhar, na verdade, com 14 anos. Então, essa influência da minha mãe, essa raiva que ela tinha de não querer que eu fosse o que ela era, eu acabei absorvendo de uma forma assim, eu não vou ser só o que ela não era, né? Ou, não vou ser só o que ela era, mas eu vou ser melhor do que o que ele representava. Então, eu, por exemplo, eu com 23 anos, eu já tinha 3 casas. Eu comprei 3 casas, uma toda mobiliada. Então, eu sempre quis mais, mas não assim por ganância, para dizer que eu era melhor que ele, entende? Então, isso me motivou sempre a Raiva. estudar e a raiva me motivou. E o que te levou a pedir perdão pra ele? Então, quando ele me separou do Sandro, eu vivi esses 19 Lá anos, com 12 anos, tinha o 14 motivo, já, com no caso. 14, o motivo da briga foi pra terminar o teu Foi. relacionamento com o Não namorado. teve um fim, olha, não te quero mais, não te amo mais. Ele simplesmente rompeu a nossa relação. Vocês não vão E se ver mais e acabou. como ele me espancou e aconteceu tudo o que aconteceu, eu tinha medo. Falei assim, poxa, se eu que sou filha, ele fez tudo o que fez, imagino que não vai fazer com ele. Então, por amor a ele, eu me fechei. Pra deixar ele livre, né? Uau, E love is in the aí, air. mas eu peguei de volta. Peguei de volta, 21 anos depois. Então, isso me motivou, essa raiva que eu tinha do meu pai, de ser melhor que ele, de fazer melhor o que ele fazia, foi o que me motivou a procurar, a buscar e amadurecer. E eu amadureci muito rápido com isso, para ser melhor do que ele. Não me arrependo, né? Foram aprendizados, mas 19 anos depois, eu já estava num outro relacionamento e fui traída também. Eu falo que meu pai foi uma traição, porque assim, é uma relação que a gente tem de um pai, de ser o pai herói e tal. E o que ele fez comigo foi uma traição do amor que eu sentia por ele como pai. Então ele, aos 14 anos, ele deixou de ser minha referência, ele não era presente. Então eu acabava me agarrando aos relacionamentos onde eu pudesse ter alguém que fosse o papel de homem na minha vida, mas eu nunca tive o papel de homem. Eu sempre era o homem da relação, no sentido de bancar tudo de atrás, eu faço, eu aconteço, né? E aí, com 19 anos depois, eu consegui perdoar o meu pai, depois de uma traição do meu antigo relacionamento, e ele falava, nossa, mas como é que você consegue, em cada homem que você arruma? E aí foi onde, pela primeira vez, eu consegui falar com ele sobre o Sandro. Falei, então, graças a você, eu arrumo isso daí, né? Porque você me separou do amor da minha vida. E era um assunto que eu nunca tinha tido com ele. Nunca, nesses 19 anos. E ele, goiaba? Por quê? Era o goiaba que você tá falando? É boiago, mas ele falava goiaba. Você tá falando do goiaba? Eu falei, sim, tô falando dele. Ele sempre foi o amor da minha vida e tal. Isso nunca mudou e isso nunca foi segredo pra ninguém. Então foi onde a gente conseguiu falar pela primeira vez sobre isso. Aí foi onde ele me pediu perdão, onde ele me chamou de filha pela primeira vez, onde a gente se abraçou. E aí, meses depois, ele teve um AVC. E aí, eu que cuidei dele. Eu me sinto muito feliz porque, assim, eu consegui liberar esse perdão e meses depois ele teve o AVC. Então, eu que cuidei, porque ele ficou cego, ele ficou sem andar, ele teve que reaprender a comer, ele teve que reaprender uma série de coisas. Hoje, quem vê, não Nem fala que ele acredito. teve. Não, nem acredita. E aí, o que acontece? Eu brinco assim, que Deus viu que eu tinha, com 19 anos, eu consegui perdoar o meu pai. E 21 anos depois, né, que no caso seriam 2 anos depois, eu reencontrei o Sandro. Solteiro, largado na vida. Eu falei, vem cá, neném.
Vou Tô pegar para aqui, criar. vou pegar você Trouxe. de volta. Ô, E Nina, aí nos 23 casamos. anos, casa comprada, mobiliada. O que te fez ganhar dinheiro? Fora a raiva. Eu trabalhava com. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, que eu tinha acabado de entrar na faculdade, o meu primeiro estágio foi na Consat, eu trabalhava com SAP. A SAP veio para o Brasil em 95 e eu comecei a trabalhar em 96 com SAP. Só que, como eu já falava muito, dialogava muito, conversava muito, mesmo sendo novinha, eu acabei já pegando uma turminha para uma coordenação, vamos chamar assim. Uhum, A gente ia fazer a migração de um sistema antigo para o SAP. uhum. Então, eu tomei conta dessa migração de sistema com 4 pessoas. E, e comecei a me encantar. Acho que 3 anos depois, eu saí, a Consat foi vendida, e aí eles mandaram embora 70% dos funcionários. Nesse mesmo dia, era 10 horas da manhã, quando foi 2 horas da tarde, eu já tinha uma entrevista em São Paulo, que o meu gerente, na época, já tinha conseguido Para trabalhar com para SAP. trabalhar com SAP. Só que SAP a gente não era registrado, não tinha carteira Uhum, assinada. Trabalhávamos com consultoria, então eu emitia nota fiscal. Então, eu estava numa consultoria X que me alocava para diversos clientes. E todos os projetos, eu brinco que eu peguei épocas de vacas gordas da SAP, todos os projetos, quando finalizavam, a gente já tinha outro engatilhado, porque eram as bigs, né, que a gente chama, uhum, as big empresas implementando o sistema, que era uhum. novo no Brasil. Então, eu ganhei muito dinheiro com isso. Aliás, eu era uma das que menos ganhava. Comecei na área de programação. Eu fazia a linguagem de programação do SAP é ABAP, né? A gente conhece Java, conhece várias outras, mas pro SAP era ABAP. E eu comecei ali, e estudando na marra. Na marra, não fiz curso, nada. Foi estudando dia e noite mesmo. Tive alguns amigos que me ajudaram na época a entender sobre lógica, que é a mesma coisa da administração. Se você entende a lógica, você programa em qualquer Sim, linguagem. sim. Então, foi o mais difícil para mim, foi entender a lógica. Mas eu gostava. Como eu gostava, eu era maravilhada naquilo. Então, eu comecei a entender o tamanho do SAP. Né? Hoje é o maior software de gestão Sim. empresarial do mundo. A gente está Então, lançando um curso de SAP, desses que vende baratinho. Um all cara in que one. é. O cara é. Hoje ele trabalha como um dos main posts de uma multinacional gigante, como responsável do SAP dessa multinacional. Ele tinha um curso gravado em outra plataforma, agora a gente está trazendo para nossa plataforma e é curso de vender por 97, 99, mas que ensina, o cara já pode dizer que sabe usar, entendeu? Entendi. É fantástico o SAP. É quase. Eu brinco que era quase como um Big Mac. O SAP, ele adotou as melhores práticas das grandes empresas, como eu disse, né, no começo, que a administração me fez entender de processo. E o SAP é a Uhum, mesma coisa. Então, ele pegou as melhores práticas dessas big empresas e criou o SAP All-in-One, que são como um Big Mac, você sabe que é 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. Se você tirar, não gosta do picles, eles vão colocar um selinho de especial para você. A SAP é a mesma coisa. Então, eles entregam um produto que é semi-pronto e que vai se aplicar ao seu negócio, porém, você pode fazer algumas adaptações. Por isso que existe a programação para ele. Ah, eu quero um relatório de florzinha azul. O dá SAP para tem fazer. condições de fazer, entendeu? Nina, quem olha para Nina na rede social hoje, a Nina que deu certo no digital, vamos dizer assim, não faz nem ideia dessa gestora que está por trás disso. Não. Por quê que ela está Eu, escondida? isso é uma coisa que eu tô trabalhando, viu, Gil, pra falar a Ah, verdade. Até eu tenho me visto como mulher ultimamente. Não que eu não fosse. Mas sabe quando se você se esquece de uhum, você? E eu sempre quis passar uma mensagem, por exemplo, se eu faço algumas coisas para as lojas como modelo. Aí eu brinco, gente, não, eu não sou modelo, eu sou só uma cozinheira aqui brincando. E aí, peraí, por que que você se esconde atrás disso? Então é algo que eu tô trabalhando. Eu tô trazendo aos pouquinhos agora um pouquinho da minha experiência, não só na área de gestão, como em todos os outros projetos que eu já passei, uhum, e colocando pequenos vídeos também para as pessoas verem que eu também falo sério, né? Eu uhum. brinco assim, o que viraliza, bagunça, mas Sim, espera lá, eu também falo sério, eu também sim. sei falar sério e eu entendo daquilo que eu tô falando. O viralizar hoje é algo que você faz para aquecer rede, mas quando você vai, Nem faço por isso, eu faço nem faz. Faz porque despretensiosamente. faz. Outro dia brinquei com meu marido, eu falei, alguém quer saber a profissão do meu marido? Vocês ficam me perguntando a todo momento, gente, ele é PM.
pau mandado. Nossa, eu vejo 60 mil visualizações. Falei, gente, né? Ô, Nina, Mas assim, não do dá pra nada, falar sério isso. eu tinha chegado de um evento com mulheres, tomando café e brincando, e cheguei em casa e ele tava preparando a comida. Que ele cozinha muito bem também. Aliás, eu aprendi muita coisa com ele. E ele preparando a comida, eu falei assim, vem cá, amor, eu vou fazer um vídeo com você. E assim, tudo que a gente faz é muito combinado. E ele é todo sarrista também, ele brinca bastante. Aí eu abracei ele assim, e ele lá mexendo, acho que ele tá fazendo escondidinho, não me lembro. Mexendo nas coisas, e eu... Quem quer saber aqui a profissão, vocês me perguntam todo tempo. Meu marido é PM, pau mandado, e pum. Pronto, o negócio fez assim. Eu falei, gente, viraliza as marmitas, é com isso que eu trabalho, por gentileza. Ninguém quer saber das marmitas, aí quer saber das bagunças. E aí o que eu fiz? Falei, não, opa, tem que estudar. Porque o meu Instagram começou onde eu falava de atividade física para todos os tipos de corpos. Eu não me expunha tanto quanto Legal. hoje. E também não é tudo que eu posto lá. As pessoas acham, né? Eu posto o que eu quero que veja, porque meu perfil é aberto. Mas não é a Aham. minha vida toda que tá lá. É um pedacinho dela. Sim. É um pedacinho do que eu quero que veja. E aí, eu comecei falando de atividade física para todos os tipos de corpos. Que eu sou uma gordinha, mas eu pratico atividade física. Tenho um estilo de vida saudável. Uhum. Tanto que meu Instagram se chamava Meu Mundo Fitness. Como era fitness, né, Gil? Era fitness. E aí veio a IPTV fazer uma matéria comigo. E isso me trouxe muita gente. Trouxe, sei lá, eu tinha acho que 4 mil seguidores, veio cerca de 20 mil. Aí fez, opa! E aí muitas mulheres se identificando comigo. Nossa, eu tinha vergonha, porque eu não ia na academia, de vergonha do que as pessoas fossem falar, porque eu não gosto de mostrar meu braço. Eu falava, gente, o que é isso? Para, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós e tal. Então, meu Instagram começou aí. E aí eu vim de um mundo de consultoria, de informática, né, de gestão de projetos. E aí, num certo momento, eu falei, não quero mais isso. Vou parar. Você saiu do SAP. Me arrependo, assim, não de ter saído, mas de ter tomado a decisão da forma com que eu tomei. Porque eu ganhava muito dinheiro, mas eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje de me preparar, de investir, de ter alguma coisa. Eu tenho minha casinha lá em Araraquara ainda até hoje. É um grande investimento que eu fiz, é uma casa boa. Mas assim, eu não me preparei. Então, e assim, quando a gente não se organiza, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, é a única coisa que eu me arrependo, de não ter me preparado para isso. E aí eu fiquei um tempo, voltei para Campinas, reencontrei o amor de minha vida, no mercado, maravilhoso. E eu fiquei cerca de 4 anos sem saber o que fazer. Não é sem saber o que fazer, minto. Eu mandava currículo para as pessoas e todas elas associavam o SAP. Aí falavam, não, eu não posso fazer isso com você. Olha o seu salário, olha o seu cargo, olha quanto você ganhava. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu cheguei a rasgar um currículo na frente de um entrevistador e rasguei, falei, meu querido, desculpa, mas faz conta que você não viu nada disso, eu só quero trabalhar, eu só quero recomeçar. Mas eu não quero que seja com SAP. Era a única certeza que eu tinha. Não quero que seja com SAP. Agora, o que fazer, eu não sabia. E aí, um dia na academia, falando com 2 amigos, eles falaram assim, todo mundo se reúne na sua casa para comer, por que você não faz marmita? Eu falei, gente, imagina, que isso, trabalhar com SAP, eu cada hora estava num canto, cada hora num estado, cada hora num país. Como é que eu podia cozinhar, né? Eu quase não cozinhava mesmo, mas o pouco que eu fazia era com amor. E aí eu falei, imagina, que isso eu vender marmita? De onde vocês estão tirando isso? Bom, foi por livre e espontânea pressão, porque as pessoas que começavam a entrar na academia falavam, ela vai fazer marmita, ela vai fazer marmita. Só que antes disso eu ainda tentei enviar currículo. E aí o que eu fiz? Eu mudei meu nome de Aline Suede. Sabe o que é Suede? Deus ao contrário, é meu nome. Igual Maria Alice, João Pedro. E meu nome é Aline Suede, que é de Deus ao contrário. E eu era muito conhecida no mundo SAP por Aline Suede. Eram 20 anos de SAP. O que eu fiz? Eu tirei, coloquei Nina, que era meu apelido, e o Boiago, que é do meu marido, que agora casei, é meu. Inclusive, já registrei. E mudei o meu currículo todinho. Tirei tudo que era da área de gestão e coordenação e coloquei, analista de sistemas, sei lá, assistente, qualquer coisa. Tirei tudo. E aí as coisas começaram. Aí começaram a me chamar. Falei, olha que coisa. Porque eles não queriam pagar e não queriam mexer, né? Manchar uma imagem que eu tinha de gestora, de chefe. Falei, gente, para com isso, só quero trabalhar. Só que nisso veio a pandemia. Quando começaram a me chamar, veio a pandemia. Falei, ixi, agora eu lasquei-me, né? O que eu vou fazer? O boom da tua empresa foi durante a pandemia. Eu comecei na pandemia.
Comecei Quer na dizer, pandemia. então, Muita gente... mais uma coisa que podia trazer problema que acaba sendo Mais uma. transferida para o lado positivo. Porque muita gente começou a trabalhar como home office e isso para a SAP já era normal para gente. Mas acabou sendo mais conhecido, né, o home office por conta da pandemia. E aí as pessoas trabalhando não tinham tempo de fazer cozinhar. comida. E não estavam na rua para comer no restaurante. Porque Exatamente. geralmente a pessoa nem sabe cozinhar, né, Nina? Não. Ela a trabalha maioria. fora, come no restaurante da O empresa, que ou dá. come um Mac, um pastel, e volta E vida e à noite doida. pede pizza e vamos, né? Isso, exatamente. E foi aí que eu me encaixei. Então, não é um tipo de comida, eu tenho que fazer porque eu vou emagrecer, porque eu tenho que... Frango com batata doce, não, né? Não, nem alface com água, não. É comida normal mesmo. Comida normal, comida da casa da Normal, gente. só que feita sempre de uma forma mais saudável. Então, não uso óleo, não faço fritura, só uso temperos naturais. Porque eu falei, é algo que eu como, que eu gosto de comer, e por que não repassar isso? Então, fui estudar sobre técnicas, né, de congelamento e tal. E aí eu me vi numa avalanche de pedidos, num negócio muito doido. Eu comecei com uma pia de 1 metro, não era nem 1,20, era 1 metro a pia. Eu tinha um fogão de 4 bocas e tinha minha geladeira. Ou seja, eu fazia sob demanda. A pessoa pedia, eu fazia e ia buscar, porque eu não tinha nenhum de armazenar. E aí eu falava assim, Senhor, o que que tá acontecendo? E os pedidos chegando, os pedidos chegando. Ganhamos o primeiro freezer de um tio do meu marido, aqueles antigos, sabe? Marronzinho, antigo. Falei, bom, mas é o Aqueles de nosso pezinho. começo, o freezer vertical. E aí eu falei, bom, já consigo fazer em maior quantidade. E aí começou. E era só Instagram. 100% das minhas vendas Instagram. Eu não ia atrás de ninguém, não fazia publicidade, não fazia tráfego, não fazia patrocinado, não fazia nada. Ô, Nina, e a gente tem conversado a respeito das coisas da marmitaria e você decidiu, do meio para o fim desse ano aqui, mudar a identidade visual, Isso. mudar a comunicação da marmitaria. E as pessoas não, talvez olhando de fora, não entendam que tem uma gestora atrás. Não é nada, é porque me deu vontade. Não. Qual o objetivo de comunicar diferente as coisas Na da verdade, marmitaria? assim, Gil, quando o início de tudo das marmitarias era o público da academia. Então, eram pessoas que gostariam de comer algo mais fracionado. Olha, tem que pesar proteína, carboidrato e tal. Só que o meu público não é esse. Eu entendi que meu público era outro. Era quem queria comer saudável, mas que fosse comidas normais. Normal. Arroz, feijão, carne com legumes, frango com legumes, enfim. Nesse meio tempo, o meu Instagram começou a dar um boom. Eu trabalhando com marmitas, em uma semana eu já fui chamada para a primeira aparição na TV. E eu falo, gente, faz uma semana que eu trabalho com comida. Como assim fazer receita na TV, né? Mas eu fui, né? Tinha microfone, tinha TV, eu sou Aparecida, fui. Boras. E aí começou todo mundo me chamar. Aí veio publicidades, aí vieram convites, inauguração de loja, inauguração de restaurante e tal. E eu falava, pera, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu cheguei a ficar na marmitaria 80 horas sem parar. De dia, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhando ali sem parar. Quando deu 80 horas, eu baqueei na cozinha. Aí veio meu sogro, meu filho e meu marido. Os 3 me levaram para a sala, porque eu não me mexia. Meu marido falou assim, você tá louca? O que que tá acontecendo? Para, você vai ficar doente. E eu falei, comecei a pensar, falei, gente, mas pera lá. Olha só, se eu ficar doente, as coisas não vão dar certo, não vão para frente. Peraí, eu tive que colocar o pé no chão e o óbvio precisou ser dito para mim. Mas pera lá, você era gestora. Como que você deixou isso aí escapar e ficar nessa loucura? Foi quando eu botei o pé no chão, falei, peraí, é hora de aumentar as coisas. É hora de contratar gente para vir me ajudar, é hora de aumentar a quantidade de freezer, é hora de trocar um fogão 4 bocas para um fogão industrial. Então, eu precisei retomar algo que já tinha em mim e eu não estava vendo, porque eu estava tão ali habitolada com aquilo, eu não estava vendo. E aí eu falei, então, pera lá, fiz tudo isso, porque todas essas mudanças foram esse ano, né? Parece que faz tanto tempo, mas não foi esse ano. E quando eu me estruturei, falei, bom, agora eu preciso separar. O meu Instagram, eu tô falando de tudo, apontando para todos os lados. Galinha, comida, roupa e
televisão As e galinhas são famosas, curso de inclusive. Google, vai de tudo. Tudo. Aí eu falei, não, pera lá, tem que separar. O que é marmitaria? Eu criei um perfil novo para marmitaria. Fizemos um formulário de pesquisas para entender qual era o meu público, que eu já sabia, mas eu precisava dessa confirmação e eu gosto disso tudo documentado. E eu entendi que, de fato, eram as pessoas que não têm tempo de cozinhar, são estudantes, onde as mães moram longe e me ligam, olha, ai, que bom que eu tenho você que cuida do meu filho, que eu sei que vai comer algo decente, algo preparado com carinho, com amor. Então, eu falei assim, só verdinho fica uma coisa muito natureba, muito, ai, muito diet, muito fit. E não é esse o objetivo. Então, a gente fez todo um estudo desse novo visual, colocando cores mais alegres que dizem um pouco mais sobre a minha característica, mas ao mesmo tempo que não fosse infantilizada, porque é um negócio. E aí eu tive que colocar a mão na massa de novo. Mas espera lá, que gestora sou eu que deixei as coisas ficarem nessa bagunça. Então, a primeira coisa foi criar a identidade visual. Criei metodologias que a gente chama hoje de ficha técnica. Então, independe se sou eu que vou fazer, se é o Gil, se é o João, a Maria, não importa quem vai fazer. Todas as vezes que eu fizer uma feijoada, a receita é essa. Todas as vezes que eu fizer um escondidinho, a receita é essa. Então, quando eu criei essa ficha técnica, eu entendi, opa, já posso tirar o pé da marmitaria e olhar para outras coisas que estavam surgindo, né? Então, a parte do digital está crescendo e eu estou surfando nessa onda. Hoje eu tenho uma pessoa que fica na cozinha, eu brinco que é ela que pilota o meu fogão, e ela já sabe tudo que tem que fazer. Ô, Nina, olhando para essas coisas, você se sente apta a propagar esse conhecimento? Então, as pessoas me pedem isso. Olha que coisa doida, né? Eu não vou, por exemplo, para o Instagram divulgar, olha, faz isso, faz aquilo. Eu só mostro o meu processo. E aí começou uma busca de pessoas. Você dá curso? Você dá mentoria? Você faz isso? E aquilo começou, sabe, a pulguinha atrás da orelha? Caramba, olha, será que eu consigo fazer isso? E aí eu vi que, como eu passei pela experiência, eu consigo passar para as pessoas o que não fazer. Porque eu passei pelo processo. Eu tenho conhecimento e eu não posso guardar isso para mim. Eu aprendi que quando a gente divide, as coisas acabam se multiplicando pra gente. Então, até quando eu vi o seu vídeo do Pablo, falando que ele tinha vários sócios e tal, e cada um, que ele dividia o conhecimento dele, você está aplicando isso? Eu também resolvi aplicar. Obrigada na sua onda aí. Massa demais. E vai ser quando aí? Já tem data? A gente já colocou aqui para o dia 22 de janeiro agora de 2024, a minha primeira mentoria para as marmiteiras. A gente vai iniciar com as marmiteiras e aí vamos fazer mentoria e consultoria na área de gestão e na área financeira também. Das marmitarias, a princípio. Não só das marmitarias. A mentoria, nesse momento, são para as marmiteiras, né? Tá. Das marmitarias. Mas a gestão financeira e gestão empresarial independe do ramo, né? Você vai tratar assunto como divulgar, como fazer tráfego pago, marketing, gestão, receita, Nessa da patrocínio, marmitaria, tudo? também posso dizer para elas. Na verdade, a questão de tráfego pago não estava inclusa No nos script. meus planos, né? Aham. Mas a parte de divulgação, qual é o posicionamento dessa marca que ela quer atingir no mercado dela, tal, isso sim. Tá. E aí, essa questão mais do digital entraria num segundo Quantas momento. alunas? Eu pensei nesse primeiro momento de 10 pessoas. É um piloto, Sim. né? Tem várias pessoas me procurando, pessoas que pedem e-book. E-book também está no forninho. A ideia também é agora para janeiro fazer a divulgação deles. E eu queria fazer esse piloto aí num preço diferenciado para cerca de 10 pessoas. Dando certo o MVP, aí abre para mais gente. Isso. E aí a gente pode ir aperfeiçoando também. Sempre né? online com você ou vai ser gravado? Qual que é a Não, ideia? nesse primeiro momento a ideia seria que seria online comigo, né? Numa sala, não sei, num Zoom, um Google Meet, alguma coisa assim. E vou depois para esses alunos que entrarem 1 hora de consultoria
Para cada uma. Para cada uma delas, isso. E aí a gente vai ver, como é um plano piloto ainda, eu vou fazer um estudo, né? Depois a gente vai ver como é que vai ficar. Se a aula que eu vou dar, se aquilo vai ser bem explicado ou não, se eu vou ter que retomar alguma coisa, ter que fazer algum tipo de ajuste. E a ideia é vir com aulas gravadas e aulas presenciais. Eu já Misto, tenho. produto misto. Mas eu já tenho também alguns cursos para 2024 que já estão engatilhados para dar workshops de receitas. Então, são pequenos grupos também. Vai ensinar a farofa? A gente... Pra que essa necessidade? Mas eu posso ensinar farofa também. O primeiro já tá na fichinha aí, que é o risoto. A Nina participou da última imersão aqui, foi daí que surgiu o convite para ela vir falar. E a gente teve um jantar de network. Ela trouxe farofa para jogar em cima da comida. Foi, do macarrão ainda. Eu comi macarrão sem macarrão farofa. com farofa. Eu trouxe escondidinha. E aí todo mundo que tava do meu lado quis a farofa. Comeu. E o que te trouxe numa imersão de Google ADS? Ô Gil, eu penso assim, eu tenho conhecimento da área de gestão, tenho conhecimento da área de processos. Estou aprendendo sobre marketing, fiz curso de social media e eu achava que eu precisava aprender mais. Talvez eu não vá sentar no computador, não vá fazer todas as configurações lá, mas eu preciso saber até onde os meus clientes podem chegar. Sim. Então, hoje a gente tem uma equipezinha aí trabalhando no que digital. está trabalhando no digital. É aprender para poder mandar. Isso mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ô, Nina, a gente faz algumas perguntas repetidas assim, para os entrevistados, para trazer um tom no programa. Uma delas é sobre arrependimento. E você já trouxe algo a respeito de arrependimento, de ter saído rápido do SAP e tal. Sim. Tem algo que você faria diferente na tua vida, além disso? Ai, Gil, eu acho que não. Hoje, se eu puder olhar para trás, acho que tudo é aprendizado e eu aceito muito as coisas que acontecem, porque eu acho que nada é por acaso. Hoje, se eu tivesse um arrependimento, seria de não ter me preparado financeiramente para largar o mundo do SAP. É a única coisa que talvez eu faria diferente. Eu acho que todo o resto foi válido para eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. Foi necessário passar tudo que eu passei para ter o conhecimento que eu tenho hoje. A Nina de hoje deve gravar um agradecimento para quem? Para Deus sempre. Quando eu falo, não vai dar. Aí vem Deus e fala, vai, meu amor, confia em mim. Então, minha gratidão é a Deus sempre. Legal. E sobre marketing digital, o que é que você tem de dúvida que a gente poderia ajudar e esclarecer, trazer clareza para algum ponto que está obscuro aí? Na verdade, Gil, é saber até que ponto o marketing digital pode ajudar as empresas, né? Fiz vários cursos e tal, mas que conselho que eu poderia dar, por exemplo, para as minhas mentorandas? Mentorandas que falam? Enfim, que conselho eu posso dar para elas para tornar a marca delas visível para o mundo digital? Eu tenho aprendido, ainda estou fazendo o curso, não finalizei, mas eu estou fazendo, fiz a imersão e estou fazendo o curso de Google Ads, estou nas aulas agora, fiquei até com... Dá um tremeliquezinho de mexer nas telas. É bom o curso? É bom demais. Aliás, eu indico, gente, o curso do Gil. Estou fazendo e vale a pena. Na real, é mais do que curso de Google Ads, né? É mais. E as experiências que você conta lá também, eu acho que são válidas, porque a gente vê no dia a dia, né? Que é possível, independente se você trabalha com sobrancelha ou se você tem uma empresa, gigante, sei lá, gigante, com 300 funcionários. Estou aprendendo. O marketing para a empresa nos dias de hoje, eu tenho um desenho que eu gosto de aplicar no curso, talvez você já tenha visto lá, que é assim, você quando montou a tua marmitaria, você montou na tua casa. Na minha casa. Mas o processo natural de um comércio é estar em uma avenida, em uma rua movimentada. Um ponto, né? Um ponto comercial. Legal, isso, chegamos lá. Então, quando eu penso em ponto comercial, eu alugo um determinado ponto e o preço desse ponto ele está ligado à quantidade de gente que passa na frente e ao tipo de gente que passa na frente. Sim. Legal? Sim. Então, se eu alugar um ponto lá no Cambuí, eu tenho um tipo de público consumidor. Isso. Se eu alugar um ponto lá no Terminal Ouro Verde, eu tenho outro público consumidor. Isso. E cada um tem o produto que encaixa e que dá resultado. O cara que eu conheço com mais sucesso
na área de alimentação, ele tá lá no Jardim São Marcos. É um baita de um cara que faz a mesma coisa há anos e tem casa na praia e vive bem, criou os filhos e não é um ponto comercial que a pessoa fale, uau, mas ele ajustou o produto dele para aquele público. Quando eu falo do digital, eu estou dizendo assim, olha, você pode ter a tua loja na avenida que você quiser. Só que na sua avenida aí do digital, só passa gente comprando marmita. Isso. Olha que louco. Porque quando você aluga um ponto, vamos dizer, eu vou alugar uma loja ali na Maria Monteiro, no Cambuí. Na frente da tua loja, passa gente comprando para comprar marmita? Sim. Mas passa gente que quer roupa, passa gente que quer passear, passa gente que está indo numa farmácia, passa gente que vai ao supermercado, a uma loja de grife, né? Isso. Que vai ao shopping. Isso. Quando você está no digital, você tem uma avenida onde você instalou o teu negócio que só passa gente querendo comprar marmita na frente. Isso. Vou até te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. Eu tinha um ponto comercial da marmita, era lindo, era uma fofura. E aí eu entendi que o meu público não ia passar lá para comprar marmita. Não. Foi onde eu voltei para minha casa, reformei a minha casa toda e investi no digital. Porque eu falava assim, as pessoas que vão comprar, que vão consumir a minha marmita, não vão passar na frente lá da loja. São Então, as pessoas que não têm tempo de cozinhar. São esse as é o pessoas... ponto. Isso. Quando você vai e fala, bom, o marketing digital pode ajudar a minha empresa como? Criando um fluxo de gente que passa pelo teu estabelecimento e que tem interesse em adquirir o teu produto. Isso. Quando a gente entende isso, a gente tem um cartão Infinity na mão. Sabe aqueles que passa Sim. tudo? Dá para comprar Porsche no cartão? Você tem um Infinity na mão. Então, eu vou ter demanda constante, porque há um outro aspecto importante aqui de ser dito. Eu não consigo adivinhar o comportamento de um ser humano, mas eu consigo prever o comportamento do coletivo de seres humanos. Um grupo de gente eu sei para onde ele vai. Uma pessoa não dá para Sim. entender. Quando eu entendo o movimento coletivo, essa avenida aqui tem gente passando querendo comprar marmita. Então o meu público tem X idade, X emprego, Isso. X tempo, gosta de tal comida e ele passa nessa avenida. Eu sei que não vai parar de passar. Esse tráfego aqui, esse público é constante. Então o gestor de tráfego, ele é o cara que entende esse público e bota o teu comércio nessa avenida. Isso. Qual que é a força que isso tem para o negócio? Total, força total. Tanto é que, assim, para minha marmitaria, eu saí do espaço físico que tínhamos e voltei para minha casa. Fizemos toda essa alteração do layout da empresa, visual e tal. Só que os meses de novembro e dezembro eu tenho uma queda de vendas. E que é absolutamente normal. As pessoas Sim. vão para festa, vão viajar, estão de férias, absolutamente Muito amigo normal. secreto. Pô, muito amigo secreto. Só que em janeiro, passando as festas, o povo, opa, ano novo, vamos comer direitinho, vamos reestruturar e vamos planejar nossa alimentação. Então eu deixei propositalmente para fazer toda essa parte de tráfego para janeiro. Porque Correto. onde eu vou ter público? O que adianta Sim. eu investir agora em dezembro? A pessoa vai ver, vai para festa, vai tomar uns e vai esquecer. Sim. Então eu fiz isso cronometricamente pensado para janeiro. Então imagina, eu coloquei a minha empresa naquela avenida que só passa gente querendo comprar a marmita da comida que eu vendo. E aí eu boto lá a torneira aberta, boto dinheiro na ferramenta para começar a passar gente aqui na frente. E aí eu causo um monte de problema na empresa. Porque se começa a tocar o telefone, tocar o telefone, tocar o telefone, tocar o Tem que telefone, ter tocar o um- telefone, primeiro tem que ter quem atenda. Tem que ter quem atende. E transforme ligação em venda. Em venda. E transformar a ligação em venda, você falou, tem que entrar o pirilim na conta. Isso, O exatamente. Shopee. Tem que entrar o barulhinho do Pix, Isso. certo? Então, entrou o barulhinho do Pix, aí eu tenho que entregar a marmita que eu vendi. Então, você tem que ter produção, Isso. compras, estoque, freezer, todo um processo lá. Exatamente. E se esse fluxo não para e o teu atendimento é bom e você vai revender o teu produto, porque o teu produto é de revenda, a pessoa continua comprando. Exato. Você vai sempre aumentando o bolo. E aí você vai chegar numa hora que a tua cozinha não dá mais conta, o teu fogão industrial ficou pequeno, o freezer já mais não cabe um, mais é. marmita, o entregador não deu conta. E esse é o melhor problema para atender numa empresa. Graças a Deus. Aumento de demanda. Eu cheguei certo? a parar de divulgar no Instagram, porque até então, como eu disse, eu não fiz tráfego pago, nunca fiz. A gente está desenvolvendo um site para marmitaria também, Sim. que também não tinha. Como eu Uhum. disse, 100% das vendas eram Instagram. Eu cheguei em momentos em que eu parava de postar, porque eu não Agora, tinha condições de atender. Eu tenho clientes
que estão com o tráfego pago desligado há 6 meses. Então, isso é bom você poder falar. Eu posso fazer isso e ligar no momento que Você eu liga a hora que quiser. precisa, desliga a hora que não precisa. Então, de repente, eu você não precisava vai no esperar fluxo. janeiro. Não, você pode ligar agora, não ter um novembro, um dezembro que vende menos, porque assim como tem o cara que foi pro amigo secreto e comeu pizza lá na Monte Belo, tem o cara que não foi convidado Sim. e tá em casa querendo comer alguma coisa e tá até com preguiça de fazer. Então é só entender qual é o teu público nesse momento e apontar a avenida de gente lá para dentro da tua realidade Essa hoje. avenida são através de É o tráfego palavras-chave pago, é também. o que você vai comprar gente... de tráfego dentro da ferramenta. Sim, mas aí a gente pode fazer... Como que seria essa separação desses Depende da públicos? plataforma. Quando a gente fala de Instagram, a gente faz tráfego pago no Instagram. É usando o teu criativo, o teu vídeo e tal, e você vai selecionar um público que pode ser um público semelhante aos teus seguidores, por exemplo. Porque quando você faz uma postagem hoje, 3% das pessoas veem o que você posta. O resto das pessoas não vê. Então, um story seu na tua rede social, quantas mil pessoas você tem na rede social? 46 mil. Quantas mil pessoas veem o teu story? Cerca de 1.000. Ok? Mais ou menos essa conta que eu vai tô falando, variando, às 2,5%, vezes mais, 3%. menos. Agora, se você puser dinheiro no story e dizer, mostra pros meus seguidores, você pode ter 100% dos teus seguidores vendo o teu story. E aí isso vai fazer com que pedidos que estavam ali na gaveta esperando aconteçam agora. Porque se a comida é congelada, ela pode ser vendida agora para ser consumida em janeiro. Sim. Então você pode já começar. Comece o ano bem, mete o pau, mete o pé na jaca agora, mas já deixa no freezer aí a marmita do ano que vem. Que vai durar, inclusive, até março. Entendeu? Então já dá para vender a marmita de janeiro agora. E quem vender agora sai na frente. Então, dezembro, a gente não põe o pé no breque aqui. Dezembro a gente acelera aqui. É o contrário, acelera com força, porque a gente vai embalar o troço para sair correndo em janeiro. Quando o cara estiver acordando em janeiro, aí começou o ano, agora eu preciso comer. A marmita já está lá na geladeira dele. Entende? É só aquecer. Você já vendeu. Sim. Você já pôs a marmita lá no cara. Tá vendo como o entender de tráfego é importante? Eu ainda estou no curso, por isso. E a tua mas... concorrência vai estar querendo saber que comida que ela vai fazer. Você já vendeu. Sim. Já foi. Outro negócio que é muito interessante quando você domina esse fluxo de gente aqui. Concorda que vai chegar uma hora que a tua capacidade produtiva vai estar esgotada? Se Deus quiser. O que acontece nessa hora? O que você faz com o tráfego? Dar um passo você vai desligar? Né? Não, na verdade, eu deveria investir mais do meu lado. Tá, mas não dá para aumentar a cozinha de um dia para o outro. E aí você faz o quê? Você faz? Desliga? Aumenta o preço. Como assim? Como que equilibra oferta e demanda? Ah, tá, o preço da minha marmita, entendi. Então, os meus clientes que estão há muito tempo comigo, eles vendem hoje com uma margem de venda melhor do que eles tinham no começo. Porque no começo você tem uma margem baixa para ser conhecido. Sim. Aí você entra com a operação, às vezes empatando, às vezes tendo prejuízo, mas para alcançar um monte de gente. Sim. Aí você tomou a tua capacidade produtiva. Você não consegue fazer 2.000 marmitas a mais de um dia para o outro. Aumenta o preço. Então você vai deixando lucro dentro da empresa. Vai trabalhar a mesma coisa e vai cobrar mais caro. Portanto, vai ter um lucro maior. Então, quando a gente implanta esse processo hoje nos clientes, o cara que tinha uma consulta que ele cobrava 150 vira 600, 700, 800. O limite do prestador de serviço é hora. Hora-dia. Ele tem uma hora que não dá mais para crescer sozinho. O limite da venda de comida, que também é uma prestação de serviço, é quantidade de cozinha para produzir aquilo. Vai chegar uma hora que você está no seu limite. Aumenta o preço. Aumenta o preço. Aumenta um golinho no preço. Você já está com aquilo tudo funcionando. Já está na máxima produção. Com a quantidade de funcionário que precisa para entregar. Se você estiver vendendo a 10 ou vendendo a 12, significa que você vai ter 2 a mais de lucro líquido no final da operação. Entendi. Muda o jogo, entendeu? Sim, faz sentido. Então, o cara deixa desligado ou ligado com pouca atração para poder ocupar aquele pequeno cancelamento, aquele cara que está na lista de espera, gerar uma lista de espera e não parar. Então, eu vou vender 2.000 marmitas todo dia? É todo dia. Não tem um cara que cancela? Ah, hoje eu não vou querer. Você já tem um esperando ali para pôr. Para repor o pedido dele. Então, dominar essa avenida do tráfego pago muda o jogo da empresa. Transforma uma empresa que talvez tenha um cliente numa empresa que tem clientes todo dia. Traz um monte de problema.
Não só com relação à entrega, mas com relação ao hábito de quem está atendendo. Porque vem comigo. Primeiro cara que tocou no teu Instagram querendo marmita, como que você atendeu? Nossa. Na verdade, quando começou, você É, a fala, eu não primeira tinha venda nem sua. cardápio antes. Era uma loucura. Eu fazia personalizado. Então vamos lá. A tua primeira venda, você atendeu o cliente de forma personalizada, você Sim. pegou no colo, o que você gosta de Sim, comer e tal. sim. Beleza. E, e se você tiver 200 pessoas chamando todo dia? Como Foi que o você que vai atender? aconteceu nesse ano. Cai a tua qualidade de atendimento? Vamos dizer, a comida é boa, Sim. mas a qualidade do atendimento individual cai. Cai um pouco, porque Porque não você não vai é, ser não é atendimento personalizado, não vai fazer o que o personalizado. cara gosta de comer, vai Isso. pouco entra. Fica é um serviço Sim, massificado. sim. Então, todo call center, todo departamento comercial, todo WhatsApp de venda que começa a ficar habituado a entrar 200 clientes todo dia, corre o risco dele atender mal o cliente. É. Ele, daqui a pouco vem outro. Às vezes não é nem mal, né? Talvez um atendimento meio que Meia boca. robotizado, É meia boca. né? Que os antigos clientes realmente era bem personalizado. Você Eu perdia entende? muito tempo Então, conversando. se eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho uma limitação física em aumentar a produção. Eu preciso trazer o meu atendimento para um VIP, um atendimento mais personalizado, não menos. Olha que loucura. Então, para ficar mais personalizado, precisa cobrar mais caro para pagar a conta da personalização. Sim, Mas esse cara mais personalizado é o cara que tem dinheiro para pagar num kit de marmita sem perguntar quanto custa. Ele fala, manda. sim. Eu quero isso e manda. Ele não vai discutir se é 10 a mais, 10 a menos, se tem frete, se vai cobrar E é entrega. verdade, é uma Ele verdade. quer que manda. Então, Isso. olha o teu cliente qual é. Teu cliente é o cara que não tem tempo, que trabalha e que quer comer legal. Certo? Então Isso. você não está na classe C, D e E, você está na classe A, B, B, sei lá, você tá no clube do Banco do Brasil, lá na A, B, B. Certo? Se você tá desse lado do jogo, você tem que ter atendimento personalizado, você tem que ter um VIP no processo aqui e tem que cobrar por isso. E sair da briga de preço. Não, a minha marmita é marmita Sim. VIP. Não é marmita fit e não é marmita. Não, é VIP. Eu faço o que o cara quer comer. Eu conheço gente que contrata cozinheira para ir na casa dele, Isso. Personal chef. preparar a comida do mês e congelar a comida do mês do Isso. cara lá na casa dele. Então, se tem esse público que leva uma pessoa lá, tem o público da marmita de dezão, certo? Mas Isso. tem o público aqui que vai te pagar caro para ter uma comida que tem gosto. E são muitos, hein? Graças a Deus. Então, se você está mexendo no tratamento de rebanho, aí entra aqui, sai ali, entra aqui, sai ali, você está deixando dinheiro na mesa. Sim. Porque você pode personalizar e cobrar mais caro. E É. fazer a mesma quantidade de comida. Não é personalizar com coentro, sem coentro. Não é no nível de fazer o cardápio daquela que vai lá na casa fazer. É no nível de dizer, olha, eu vou preparar, eu tenho aqui 6 proteínas, eu tenho 6 acompanhamentos, tem arroz, feijão e macarrão. Você pode escolher o que você quiser, que eu vou Isso. montar uma marmita para você. E o cara vai comer o que ele gosta. Isso. Porque É às vezes assim que ele, tá agora porque para às vezes ele não, às vezes ele 2024. não gosta de quiabo, É. mas ele gosta de abobrinha. Então vai ter carne, abobrinha, arroz, feijão. E para ele é Isso. legal. E se você tiver no cardápio carne, quiabo, arroz, feijão, ele não quer. Não vai querer. Entende? É, isso tá agora programado também para 2024. Que a gente coloca uma proteína com até 3 acompanhamentos. E que o não cara escolhe e tinha. você congela para ele. Escolhe, faz para ele. Então, Em isso, 3 tamanhos diferentes e também. isso traz personalização. Traz Personalização personalização. traz preço. O que é que Exatamente. mantém o preço em alta? Gente batendo na porta, gente chamando no WhatsApp, que é o tráfego pago. Nossa, então eu deveria aproveitar agora, dezembro, Eu não já esperar ligava janeiro. no turbo ontem. Né? É porque eu não acabei o curso ainda, entendeu? Acho que é por isso. Ô, Nina, obrigado Mas por ter ainda dá vindo. tempo, né? Papo massa. Todo assunto rende demais, né? Eu que agradeço, Gil, mais uma vez. Eu acho que essa Nina gestora, ela precisa aparecer mais. Se você está pensando em montar um negócio, ou se você tem uma marmitaria, se você não sabe o que quer fazer da vida, eu iria para um treinamento desse, né? Porque você passou por um monte de problema para chegar aqui Sim, e você vai dar digerido, né? Mastigadinho na mão das exatamente. pessoas para elas embalarem mais rápido.
Exatamente. Então, se eu não for de Campinas, porque se for de Campinas, não liga não, que a gente não quer, entendeu? Porque Campinas é a região dela. Mas se tiver aí no Acre, sabia que Tem precisa Nordeste. de passaporte para ir pro Acre agora? Por quê? É porque é outro país. Já virou outro país, Se você né? estiver longe, né? Entra na imersão aí, faz a mentoria com a Nina, pega os atalhos, desenvolve um processo já bem trabalhadinho de como fazer, de como comprar, de como preparar, como Isso, congelar. Tem isso. macete, né? Tem. E já sai na frente. É isso aí. Nina, obrigado. Meu querido, eu que agradeço mais Papo uma cabeça. vez. Tá Papo vendo? cabeça. Tá vendo como você fala sério? Quem pensa foram surpreendidos agora. Gestora Nina Boiago. Pois é. Bom demais. Obrigado, Nina. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.